promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluias. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus seja de fato louvado nesta manhã. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Que Deus de fato venha abençoar a vida de todos nós. Querido, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Ouve a Deus preparar essa oportunidade, este momento, a qual nós prontamente temos ouvido a voz do Senhor de estar aqui neste lugar, para assim proclamar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo a você. Queridos, estou aqui com a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem o poder. Que poder é esse? O poder que excede todo entendimento do homem. Ela vai além dos nossos entendimentos, além dos nossos raciocínios. A palavra de Deus, ela é sem precedente, sem limite. Ela é infinitivamente, dizendo assim, uma bênção para as nossas vidas. Só que nós vivemos o contraste de tudo isso. Infelizmente, nós vivemos o oposto disso. Muitas pessoas têm outro conceito a respeito da palavra de Deus. E algumas não aceitam. Eu coloquei algumas, não generalizei o assunto. Eu coloquei como um todo. Tem pessoas que assim recebem a palavra de Deus e se sentem alegre por isso. Porém tem outras que não. Elas simplesmente não aceitam. Elas não aceitam que são pecadoras e que carecem da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus transparece na nossa vida a partir do momento que nós temos o conhecimento da palavra e através desse conhecimento nós enxergamos aquilo que estava além dos nossos olhos de enxergar, de compreender, de deduzir, de descrever. Isso revela os nossos pecados. A Bíblia ela faz que a gente possa enxergar os nossos pecados. E todos que estão aqui são pecadores, juntamente comigo. Da mesma forma que eu careço de Deus, vocês também carecem de Deus.
Quando Deus ele sopra o fôlego de vida no ser humano, ali ele colocou algo dentro de nós. Ele colocou a necessidade do ser humano de buscar o seu Criador. Só que por muitas das vezes, ou a maioria das vezes, o ser humano é enganado. Como desde o princípio, o diabo enganando. Assim como ele enganou ali a criação ápice de Deus, que foi o ser humano, hoje também ele engana. Ele faz que o homem venha adotar outros procedimentos. Faz que o homem venha devotar um outro Deus, não o Criador de todas as coisas. E o ser humano ele sempre tem a vontade, a boa vontade de servir a algo. A pessoa fica inquieta, fica incomodada, fica ali desconfortada, quando ela não consegue atingir as suas expectativas. E muitas das vezes quando elas conseguem chegar naquilo que ela almeja, isso não é realizado através da vida delas. Por quê? Porque estão buscando um outro Deus. Um Deus que não pode fazer nada por nós. Nós acreditamos em vários tipos de religiões. O mundo está pesteado de religiões. Mas se nós ler realmente a palavra de Deus, você vai ver que Jesus não faz parte de religião alguma. Pelo contrário, a religião embute Jesus, embutiu ele na religião. Jesus não é associado ou ligado em qualquer tipo de sistema religioso. Pelo contrário, ele nos fornece a liberdade, não a libertinagem. Que muitas vezes a pessoa ela pensa assim, que está em Jesus, ela pode fazer o que ela quer. Ela pode se prostituir, ela pode ter relações extraconjugais, ela pode fazer outras coisas que traz ali desejo, que sacia a sua carne. E muitas das vezes, querido, nós estamos fazendo o oposto daquilo que Deus nos deu, que é a liberdade. Que liberdade é essa? De poder estar aqui, falar no seu nome, de poder trazer à luz o conhecimento do Evangelho a vocês, de poder usufruir dessa liberdade que Cristo nos oferece. Uma liberdade que nos traz a paz, que está associada, que está ligada, interlaçada nele. Essa paz ela entra em nós quando nós o aceitamos em nossa vida. Quando nós pegamos e damos ouvido à palavra que está sendo anunciada. Quando nós estamos meditando na palavra de Deus. Isso pode acontecer instantaneamente. A partir daquela palavra, há uma grande movimentação, comoção dentro do nosso sentido, que faz que a gente tenha a percepção de entender que realmente Deus, Ele está se manifestando em nós, através da sua poderosa palavra. E nisso vai causar efeitos em nossa vida. A nossa vida vai sair da normalidade. Nós vamos ser pessoas totalmente diferentes, pessoas boas, assim como ele foi. Nós iremos aderir o seu caráter, a sua personalidade. Tudo que a gente vai olhar vai ser com olhar de ternura e de compaixão e de amor. E isso tem faltado em nossas vidas. E por que tem faltado em nossas vidas? Por se multiplicar a iniquidade, que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Se eu ligar o meu televisor em casa, você ligar o seu televisor em casa, o que nós iremos contemplar na televisão? Guerra, o que mais? Morte, violência, atrocidades sem precedência, é o que a gente vai ver. Derramamento de sangue. Então é só notícias ruins. E a tendência é o homem absorver essa cultura que está sendo aí, né, propagada, essa cultura que está aí. Ah, se a pessoa faz, eu também vou fazer. Ah, se a pessoa me fez algo, eu também vou devolver. Ah, se a pessoa agiu de mal índole comigo, eu também vou agir de má índole com ela. E é dessa forma que Jesus agiu? É dessa forma que Jesus requer de cada um de nós? Eu acho que é o oposto disso, o contrário disso. Pelo contrário, Ele quer que eu e você sejamos o quê? Diferente.
Porque você pertence à família dos céus. Você foi comprado, não foi com prata e nem ouro, mas com precioso sangue carmesim. Você sabia que Jesus deixou de viver para que você vivesse? Ele abriu mão de sua vida por você. Ele abriu mão da sua vida por nós, para que a gente viesse viver esse momento, para que hoje nós viesse desfrutar disso que Deus te deu, que quem sabe é uma família, filhos, netos, e você viesse o quê? Se alegrar com tudo isso. Ele não tirou isso de você, ele não arrancou o seu direito, ele não é um tirano, um ditador. Pelo contrário, ele te deu também o livre-arbítrio de você decidir. Você tem a escolha de decisão. Você pode opinar com relação à sua vida. Você pode decidir o caminho que você quer ir, o curso que você quer caminhar. Só que você tem que ter ciência, consciência e ciência que um dia isso será cobrado de cada um de nós. Ah, mas eu quero me embriagar. Deus não vai simplesmente falar assim, não, você não vai fazer isso. Você vai fazer. É o livre-arbítrio. Só que qual é a consequência de tudo isso? A consequência é o seguinte, vamos ver, vamos pensar agora. Primeira coisa, vou citar esse exemplo, a embriaguez. É um exemplo. Qual é a consequência da embriaguez? O que acontece? Primeira coisa, você vai arrancar um dinheiro que é para gastar com o pão, com a sua família, por algo que pode arrebentar a sua vida. Ah, mas é só um gole, não vai fazer mal. Isso se torna uma dependência química. Com essa mentalidade, muitos hoje têm se aprofundado no alcoolismo e nas drogas, achando que um gole, uma pitada, algo assim, não vai fazer efeito nenhum, não vai dar problema nenhum. E a consequência disso, o cara ele perde sua família, perde prestígio, perde a honra, perde a dignidade, perde trabalho, e vai gerando uma série de consequências ruins por conta dessa atitude, dessa escolha. É uma escolha, quem sabe, precipitada, quem sabe alguma coisa tenha acontecido, decorrido na sua vida, que talvez você foi para o caminho errado. Mas Jesus hoje te oferece o caminho certo. Ele te dá a legalidade de você retornar, você se converter, você fazer um giro de 380 graus em direção a Cristo, não é em direção à religião. A religião, infelizmente, você está olhando para o homem, esperando algo de receber dele. Mas quando nós estamos esperando em Cristo, algo que nós podemos receber de Cristo, nós podemos receber muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E a primeira necessidade de Deus é curar sua alma. O que a Bíblia diz? Que Jesus não veio curar os sãos, mas sim os doentes. Um dia eu estava enfermo. Um dia eu estava jogado às traças. Um dia eu estava aí nas esquinas. Um dia eu estava desorientado, andando por caminhos tortuosos. Mas também um dia apareceu a luz de Cristo para a minha vida. A Bíblia diz, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E o que estava sentado nas regiões de sombra das trevas, a luz raiou. Um dia essa luz raiou na minha vida, de uma forma inesperada. Eu não estava esperando, eu não estava aguardando, eu fui surpreendido. Jesus me chamou. E aonde eu estava? Nas trevas. E a treva simboliza o quê? Este mundo, o sistema deste mundo. Não é o mundo, a criação de Deus, mas é o sistema deste mundo, que engloba a sociedade, que vai engrupir também a cultura. Então, querido, um dia essa luz raiou para mim. E a partir do momento que essa luz raiou, os meus olhos se abriram. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou-se os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus.
Então, o que significa? Que o inimigo cegou o quê? Os meus entendimentos. Eu não tinha entendimento com relação à verdade, que é a palavra de Deus. Eu não entendia exatamente nada. Então, quer dizer, eu estava ali até um tempo determinado. Só que Deus não permitiu que eu morresse no pecado. Porque Jesus é o quê? Ele é a ressurreição e a vida. Quer dizer, a vida, ela esteve presente no momento que eu estava morto. E quando a vida está presente, ela é mais forte do que a morte. A morte não tem poder diante da vida. Essa vida é Jesus. Lá no mundo, quando a gente é do sistema do mundo, o que acontece? Diante dos olhos de Deus, nós estamos mortos. Nós estamos inoperantes, nós estamos operando, nós não estamos em atividade. Pelo contrário, nós estamos ali, neutro, estamos ali acomodado, morto. Mas Jesus vindo, o que ele faz? Ele renasce, nos floresce, nos faz vir a vida, nos faz ter consciência do que é a vida. E a vida está nele. Toda a alma está associada a Deus, a Cristo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Agora o que Ele quer de nós é que nós voltamos os nossos corações a Ele. Só que isso tem sido uma tarefa muito difícil nesses últimos dias. As pessoas não têm um senso da preocupação, elas não sabem o risco que ela corre, elas não sabem o destino a qual ela está indo. E é um destino incerto. É um destino que pode ter consequências graves. É um destino de sofrimento e dor eternamente. E é isso que Jesus quer para você e para mim? Não. Ele quer o quê? Que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer promover a tua salvação. Jesus, ele quer promover a tua salvação. E nenhum outro nome é dado pelos filhos dos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Nenhum outro nome nós podemos ser salvos. Não adianta você crer em João, não adianta você crer em Pedro, em Maria, não adianta você crer em Barnabé, não adianta você crer no Tião, no Sebastião. Nenhum outro nome nós alcançaremos a salvação. Ah, mas eu sirvo a tradição dos meus pais. Ah, mas já faz uma década que eu estou servindo as tradições dos meus pais. Mas você tem consciência, se aquela tradição tem levado o seu pai e sua mãe para o reino de Deus? As coisas a qual ele tem pedido, eles têm sido correspondidos, tem operado milagres na vida deles? Ou será que a vida deles é semelhante à sua? Ou será que as coisas têm acontecido da mesma forma? Se as coisas têm acontecido da mesma forma, algo está errado. A divindade não está ouvindo. Ou você tem falhado nos sacrilégios, nos sacrifícios, nas suas ofertas, oferendas, nos seus despachos perante as suas divindades. O que tem acontecido? Agora que quando nós voltamos o coração para Jesus, ele não requer nada de nós, a não ser a nossa gratidão, que nós viemos ser pessoas gratas pelo dom da vida, de agradecer o Senhor. Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa hora. Eu lhe agradeço pela minha vida, eu lhe agradeço pelo alimento que está sobre a minha mesa, eu lhe agradeço por eu poder ter meus filhos aqui em minha casa. Eu lhe agradeço, Senhor, pelo Senhor me manter firme na sua presença. Queridos, se nós formos agradecer por tudo que Deus faz, nós vamos passar horas aqui agradecendo a Ele. Muitas das vezes a oração é direcionada só a pedir,
Mas você já se direcionou a sua oração em agradecimento a Deus? Ah, Senhor, obrigado. Eu sei que eu não sou merecedor. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, trazer esse alívio sobre mim. Pelo Senhor quebrar esse jugo das minhas costas, esse fardo pesado, o Senhor tirar de mim. Do Senhor aliviar minha consciência quando ela está deturbada. Obrigado pela sua paz reinar em mim. E o mundo está precisando disso, de paz. Você vê lá na Rússia o que está acontecendo na Ucrânia. É terrível. É degradante. A gente fica triste, chateado pelas brigas por poderes, por espaços, territórios. E tudo isso quem paga são os inocentes. Quem paga isso são as pessoas que não têm nada a ver com isso. Crianças estão sendo mortas. Famílias estão sendo divididas. Quantos números de mortos morreram? Pessoas morreram. Eles não estavam aguardando uma guerra. Eles não estavam esperando por uma guerra. Eles viviam dias normais. Como de rotineira a gente vive. De acordar cedo e ir para o trabalho. De ter esperança de conquistar algo melhor. Não somente para você, mas sim para sua família. Mas de repente foi surpreendido por uma guerra. Uma guerra que apareceu diante de uma potência mundial, onde tem colocado ameaça o mundo inteiro. E agora? Será que o homem consegue parar? Será que o homem consegue barrar isso, meus amados? Da mesma forma que foi no tempo antigo, quem poderia parar Faraó, rei do Egito, o maior monarca que existiu em todos os tempos, uma das maiores potências, com inumerosos exércitos e carros de batalha? Quem poderia parar Faraó? Quem poderia tirar ali o povo hebreu das mãos de Faraó? Qual outra potência, qual outro estado, qual outro país poderia ali socorrer os hebreus? Ninguém, meu irmão. Quem pode parar esse homem aí diante de uma bomba nuclear que o cara tem? Quem que vai parar um cara desse? Ninguém. Pode ter o choque de duas nações que tem duas bombas nucleares e acabar com o mundo inteiro. Sabe quem pode barrar ele? Quem endurece, amolece o coração do homem é Deus. É Deus. Quem pode intervir na história do homem, quem pode tomar as decisões é Deus. E qual é o nosso papel diante de tudo isso? Buscar a presença de Deus, se achegar a Ele. Ah, mas eu sou pecador, Deus não vai me querer. Tira isso da sua cabeça. Pare de pensar dessa forma. Ah, eu sou pecador e Deus não vai me querer. Será que nós podemos esquadrinhar os pensamentos de Deus? Será que nós estamos no lugar de Deus a ponto de decidir por Ele o que Ele pensa ou deixa de pensar? Isso é o que você pensa. Isso é o que você imagina. Que Deus não vai te querer. Se aquele homem se arrepender, Deus também quer ele, querido. Você acha que não? Por mais que ele matou dezenas de pessoas, ainda Deus ama ele. Muitas vezes a gente não concorda, nós discordamos, mas é assim, querido. Jesus não morreu no lugar de Barrabás? Não era Barrabás que era para ser crucificado ou não? Eu acredito que sim. Jesus não morreu diante de um cara que cometeu um homicídio, tirou uma vida. Mas Jesus o quê? Ele deu a vida dele por Barrabás também. Jesus é muito diferente de cada um de nós. Ele é muito diferente da humanidade. Ele é humano. A gente não. Tem às vezes que nós se tornamos pior do que um animal selvagem. Ele olha com misericórdia. Ele olha para o homem com um olhar de compaixão. Ele sabe que ainda há possibilidade de mudança.
Ainda há esperança. Agora, para isso acontecer, o homem precisa se lançar. Se lançar na onde? Na presença de Deus. Não se lançar em outras coisas supérfluas, coisas sem sentido, sem significância alguma, sem edificação, sem conhecimento, sem nada. Lançar para o nada. O homem tem que se lançar para Deus. A esperança deste mundo, de nossas vidas, é Jesus. Queridos, a Bíblia conta a história de um homem que estava ele estava possuído por espíritos malignos. Era possessão, era legião. A Bíblia relata que este homem vivia em um lugar onde as pessoas ficavam cismadas, as pessoas temiam de passar por aquele lugar onde ele estava. E muito menos se aproximar dele. Ninguém se aproximava dele. Por ele ser feroz, por ele ser selvagem, por ele agir violentamente. Então as pessoas ficavam com receio. E esse homem, ele gritava, ele uivava. Só que Jesus estava na Galileia. E ele ia em direção a este homem. Ninguém conseguia chegar diante dele. Ninguém era capaz de fazer uma oração de libertação. Ninguém era capaz de anunciar: olha, você precisa conhecer Jesus. Jesus, ele tem feito grandes feitos aqui, ó. E você precisa que ele venha te socorrer. Mas ninguém fazia isso. Pelo contrário, as pessoas, elas se afastavam, porque tinha receio e medo. Mas a Bíblia diz que Jesus resolve ir em direção a este homem. Só que existe um desafio. Ele vai ter que atravessar o mar até a aldeia de Genesare, aonde este homem estava. E a Bíblia começa a descrever que ele pede para os discípulos subirem no barco e atravessar, que após ele despedir da multidão, ele encontraria ele no final do dia. Os discípulos assim obedecem e entram naquele barco. E agora eles estão destino até o lugar determinado por Deus. Os discípulos sabiam o que aguardavam? Não. Você sabe o que te aguarda, o que te espera? Não, nem eu. Espero que seja coisas boas. Mas no caso dos discípulos não foi dessa forma. Quando eles menos esperaram, eles já estavam no meio do mar. Não tinha volta. E assim também com nossas vidas perante a Deus, perante a Cristo. É um caminho sem volta, você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, você fica como a mulher de Ló, uma estátua de sal. E o sal perdendo seu insípido, para nada mais presta, para não ser pisado pelos homens. Você perdendo o gosto, você vai ser pisado pelos homens, humilhado. O que a Bíblia fala que nós somos? Sal da terra e luz do mundo. Já aconteceu em sua casa, devido a uma tempestade, ali você ficar sem a luz, daí você acende uma vela, e aquela vela, aquela luz, ela vai iluminar o lugar aonde você vai se direcionando. E quando você está andando, você olha para trás, as trevas estão atrás de você, que são o quê? A escuridão. Então, se você é a luz e o mundo é considerado como as trevas, aonde você está, a luz de Cristo vai estar iluminando a sua vida e as demais. Você é a luz porque Ele está em você. Você deixará de ser luz a partir do momento que o Espírito de Deus se retirar de você. Você é sal para trazer sabor. Você já comeu uma comida sem sabor? É horrível, não é? Você nem consegue mastigar. Agora imagina você sendo o sal, e aquele teor ali, você
nivelar o teor, o sabor, o gosto. As pessoas vão ficar saciadas. Eu quero mais, eu desejo mais de Deus. Pois bem, agora os discípulos estão em viagem marítima, estão atravessando. Mas o que a Bíblia diz? Que uma tempestade os surpreenderam. Eles estavam fazendo a vontade de Deus? Estavam. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Ele obedeceu uma ordem de Deus. Só que, diante do desafio que estava a esperar ou aguardar, surge a tempestade como o quê? Um impedimento. Diante das coisas que estão a nos aguardar, coisas boas que vêm acontecer, até mesmo Deus nos usar, existe nos aguardando os impedimentos. E o impedimento dos discípulos foi a tempestade, a ponto de prová-los a sua fé. Ali eles tinham que provar a sua fé. Jesus não estava presente. Agora, sem Jesus, será que eles vão conseguir driblar essa tempestade? Aleluias. E muitas vezes a gente, pensa, ou pessoas pensam, Deus não é por mim, Deus não liga para mim, Deus não importa comigo. E no meio de tudo aquilo, a quarta da vigília, Jesus está vindo sobre as águas, em direção a eles. Pedro assim faz um desafio: mestre, mas se é o Senhor, que ele se assustou, era um fantasma. Em outra ocasião fala que Jesus estava também no barco, dormindo. E diz que os seus discípulos assim o despertaram: Senhor, acorda, desperta, que nós iremos morrer, vamos perecer. E o que Jesus fez? Levantou e repreendeu o vento e o mar. E tudo aquilo se transformou em bonança. Quando nós associar que Jesus está presente em nossa vida, por mais que nós passamos por momentos difíceis, Ele é capaz de apaziguar por nós. Seja uma contenda, seja uma desavença, seja um desentendimento, seja uma discussão, seja um ato de injustiça, e Jesus é capaz de apaziguar a situação. Seja uma ameaça, quem sabe pessoas aqui estão sendo ameaçadas, Jesus tem poder para resolver essa situação. O que os discípulos fizeram? Foram ao encontro de Jesus. E o que você está fazendo para isso apaziguar na sua vida? Nada. Você vai deixar a tempestade, o mar, os ventos afundar sua embarcação? Olha que tem um desafio grande lá na frente. Olha que existe uma pessoa esperando, aguardando. Você vai parar mediante a essas tempestades? Você vai deixar de progredir, de avançar, de crescer na graça e no conhecimento? Por muitas vezes as coisas vêm como uma tempestade em nossa vida, com toda a força, com todo impacto. Só que diante de tudo isso, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e saber que dele existe a solução. Saber que dele algo pode mudar. Que dele vem a providência. Que dele vem as bênçãos de Deus para a nossa vida. Que dele vem a capacidade. Uma capacidade esta que nos faz transcender. Uma capacidade essa que faz a gente desenvolver em áreas de nossa vida. Áreas e campos desconhecidos, onde nós não temos o suficiente entendimento para entender e compreender. E nisso o que acontece? Ele começa assim a nos capacitar. E faz que a gente venha desenvolver
a maturidade, o crescimento, o desenvolvimento, e nisso a gente vai progredindo cada vez mais. Agora, o que eu não posso fazer é desacreditar daquilo que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Se eu todavia crer, por mais que talvez eu estou diante de uma prova, e quem sabe aquela prova está exigindo ao máximo do meu entendimento, e aquilo eu não consigo corresponder. E por o fato de eu não conseguir corresponder, eu vou pensar em desistir. Eu vou pensar em abrir mão do meu sonho que está ali diante dos meus olhos. Eu tenho que crer no Deus que eu sirvo, no Deus que está além da minha capacidade, um Deus que está além do meu entendimento, um Deus que Ele está a nos procurar, a nos ajudar, seja nos qualquer tipo de problema que eu esteja passando e enfrentando, ou por qualquer situação presente da minha vida, mas Ele está ali em prontidão. Por mais que talvez eu não consiga atingir aquilo que eu esperava, mas aquilo ali vai me trazer algo bom, algo que eu venha refletir, algo que eu venha pensar, algo que eu venha analisar, algo que eu venha colocar isso em minha vida como uma experiência. E quando surgir, quem sabe, uma oportunidade que Deus assim me ofereceu, estarei preparado. E eu chegarei no meu objetivo. E eu vou me emocionar, eu vou me alegrar, eu vou chorar, e eu vou bem dizer o nome daquele que vive eternamente. Então eu estou sendo grato nos dois sentidos. Por mais que eu possa passar ou não passar, louvado seja o nome do Senhor. As provas que vêm na nossa vida é para a gente aprender, é para a gente colocar isso em prática e poder ter autoridade de falar a respeito deste assunto, dominar esse assunto. Como no caso dos discípulos, eles não esperavam isso, eles não aguardavam uma tempestade, ele não tinha consciência que um homem estava lá sendo atormentado, que um homem estava clamando por socorro, que a alma do homem está sendo afligida por uma entidade maligna. É que nós olhamos só as coisas presentes, nós não conseguimos olhar para o horizonte, aquilo que Deus tem para mim e para você. Você está olhando aqui no presente, esperando algo aqui no presente, mas lá na frente, além do seu entendimento, além dos horizontes da sua vida, Deus tem algo especial para você. Creia no Senhor e verás a glória de Deus sobre a sua vida. Creia, acredita nele, você só tem ele, você tem tudo na tua vida. E você simplesmente deixa esbarrar, deixa soltar, deixa cair das suas mãos. Quantas coisas Deus tem colocado em suas mãos, e você simplesmente tem derramado, porque você não sabe a forma que é para ser usado. Se você não sabe a forma que é para ser levado ou manipulado. Agora, esses discípulos, Jesus falou: homens de pequena fé, vocês não demonstraram fé alguma diante disso, eu esperava mais de vocês. Eu contava com a autoridade, quem sabe, de Pedro nesta hora. Eu esperava que vocês viessem aprender algo comigo. Mas naquela altura os discípulos emudeceram, ficaram calados. No barco, acredito que todos abaixaram a cabeça diante de uma repreensão dura como essa. Mas lembra-se que os discípulos estavam sendo discipulados pelo Mestre. Tem momentos que a vida vai te exigir o máximo. Tem momentos que as coisas vão te exigir o seu máximo. E você precisa atingir. Só que com Cristo. Porque sem Ele vai ser exatamente igual aos discípulos. Nós iremos se frustrar. Nós não iremos corresponder. Agora, passado por isso, chegaram até o destino.
A Bíblia diz que Jesus coloca os pés naquele lugar. De repente o endemoniado sai dos sepulcros e vem de uma forma veloz, correndo, e se prostra perante os pés de Jesus. Ele ressalta e diz em alta voz: vieste nos atormentados do tempo? O que vieste fazer aqui, Jesus, filho do Deus vivo? Quer dizer, o inimigo que estava manipulando aquela vida, ele identificou que era o Cristo que estava ali. Ele enfatiza, ele diz: filho do Deus Altíssimo, filho do homem. E eles temem, porque Jesus vai dar o destino que eles merecem. Aquele homem está perto a se libertar. Você pode ver, a Bíblia começa a descrever a gravidade que ele se encontrava. Ele pegava pedras e batia na sua carne, causando hematomas, quem sabe rasgando a sua pele. Morava em sepulcros. Quer dizer, a moradia desse homem era um cemitério. Agora você pergunta o que esse homem comia: vísceras humanas, corpos em estado de decomposição, carne podre de ser humano. Olha a forma que o diabo deixou este homem. Uma forma totalmente desumana, pior do que um animal. E Jesus ouviu, quem sabe, o clamor deste homem gritando. Assim como Ele ouve o nosso clamor quando nós estamos abatidos, quando nós choramos, quando o nosso coração está apertado, quando nós olhamos e não há quem corresponde às nossas expectativas, ou quando nós vamos em direção ao médico, o médico pega e fala assim: eu não tenho como resolver a sua situação, o quadro que você vive é irreversível, mas eu estou pregando um Deus que tem poder para te curar, eu estou pregando um Deus que tem poder para te libertar, eu estou pregando um Deus que te dá vida, como Ele deu ali para o rei Ezequias. Ele acrescentou a vida daquele homem. Agora, queridos, aquele homem está na frente de Jesus. Quem sabe Jesus olhar para ele e tinha compaixão, como os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos ficaram assustados, amedrontados, porque quando eles viram aquele homem, ele estava numa situação horrível, arrepilante, que causava medo. E os espíritos malignos pegou-se e pronunciou: se o Senhor nos expulsa, permita-nos que nós entremos naquelas manadas de porcos. E Jesus falou: ide. Ele deu a ordem. Porque ali havia os porqueiros que levavam os porcos, né? Quem sabe ali para pastarem, ou ali tinha quem sabe um lugar, um curral. E diz que os espíritos entraram nesses animais. Esses animais começaram ali se agitarem. E a Bíblia descreve que havia um despenhadeiro. E esses animais foram descontrolados em direção a esse despenhadeiro, e ali se precipitaram. Aqueles homens temeram, se assustaram, e rogaram a Jesus para que se retirasse do seu território. Aquele homem, ele foi restaurado a vida dele, assim como Jesus quer fazer com você. Ah, mas eu sou um drogado, eu sou uma prostituta, eu sou um homossexual. Ah, mas eu sou um feiticeiro, eu sou um bruxo. Ah, mas eu sou um macumbeiro. Ah, mas não importa quem você seja. Ah, mas eu tenho meus vícios. Não importa. O importante agora é você pegar e ter consciência que Jesus, Ele tem a solução para você. Que Ele endireita as nossas veredas tortuosas por amor ao seu nome. Porque Ele nos amou incondicionalmente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Deus demonstrou esse amor.
E esse amor foi vertido através do seu sangue naquela cruz, nos restaurando. Nós tínhamos uma dívida impagável perante Deus. Uma dívida, querido, impagável. Mas Jesus veio e rasgou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz. Assim nos garantindo, querido, a salvação. Pagando aquela dívida que só seria paga. Deus só aceitaria se fosse pela vida por vida. Agora, se Jesus teve compaixão do homem dessa situação, não vai ter compaixão, quem sabe, de você? Agora, por que hoje, diante de tantas coisas, as pessoas estão indecisas? Por que essa indecisão? Por que as pessoas não conseguem pegar e se decidirem? Por que as pessoas não conseguem abrir mão de coisas? Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga-me. E por que nós não conseguimos negar nós mesmos? Quem sabe negar uma vontade? Quem sabe negar um desejo? Por que nós não falamos não? Devido a uma situação, devido a uma tentação, devido a uma vontade, um querer, coisas transitórias, passageiras, coisas de pouca duração, que causam em nós uma suposta alegria passageira. Jesus é a alegria eterna para as nossas vidas. Jesus, ele alegra o nosso coração. E quem sabe você está triste aqui. Quem sabe você está bastante magoado. Quem sabe essa manhã você nem sorriu ainda. E você está pensando: se eu soubesse o tanto de problema que eu estou carregando, como que eu vou sorrir, como eu vou ser feliz? São situações que eu não consigo nem resolver. Muito bem, falaste a verdade. Entrega para Jesus, lança sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele. Você lançar é você levar até ele. Leve até ele a sua causa. Eu desafio a você levar a sua causa perante Jesus nessa manhã. Ah, mas eu já fiz de tudo. Mas você não fez isso. Quem sabe tudo que você fez foi com as suas forças. E quem sabe agora, compete a Deus a fazer aquilo que você não consegue fazer. Você perdeu o controle da situação. Aleluias. Agora você vê, Jesus restaura a vida de um homem. Ele é liberto daqueles espíritos que aprisionavam. E nós estamos vivendo uma geração má. E a Bíblia aponta, ela dá indicativa que infelizmente o mal vai predominar por um momento. Então coisas vão acontecer, conforme sempre a gente tem falado, sempre a gente tem anunciado. Nós anunciamos aquilo que está na palavra de Deus. E tem pessoas que falam: ah, mas isso não é da forma que está escrito. A honra e a glória de Jesus, nós estamos se capacitando, irmãos.
A honra e a glória de Jesus. Porque a vontade é dele. O querer é dele. Agora, diante daquela vida, Jesus restaura aquele homem, e agora esse homem faz um pedido para Jesus. Ele quer acompanhá-lo. Ele quer ser um discípulo. Ele quer ser um seguidor de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não permite que ele o acompanhasse, mas Jesus dá uma tarefa para ele. Jesus designa a ele uma missão. A missão era ele ir até os seus familiares, as pessoas, e ele contar o que Deus fez na vida dele. Você tem contado aquilo que Deus fez em sua vida? Vou contar um testemunho aqui para vocês. Muitas vezes as pessoas me perguntam, me param e fazem essa pergunta: pregador, quando você está pregando, alguém está ouvindo a sua mensagem? Vou ser bem sincero para você, não tem como saber. Mas diante do testemunho que eu vou contar, eu falo que sim. Esses dias aconteceu algo, e eu pensei seriamente de parar com o trabalho que eu faço de evangelismo. Não vou ser hipócrita, Deus está me olhando, está me ouvindo. Pensei de parar com o trabalho de evangelismo, me dedicar à minha vida só acadêmica, só nos estudos da palavra. Pensei seriamente nisso. Daí fui levar a minha moto, havia acabado o freio dela, deixei lá. Daí o rapaz falou: 4 horas você vem buscar. Fui lá buscar. Daí peguei uma rua que dá sentido ao Hospital Zona Sul. A hora que eu dobrei a rua, a esquina, passei o quebra-mola, vi um irmão com uma caixinha de som, com uma Bíblia e um microfone. Ele estava louvando a Deus. Estava louvando a Deus próximo ao hospital. Olha para você ver, querido. Daí eu retornei, fiz a volta, fiz o contorno e vim em direção a ele. Eu falei: eu vou lá para conhecer esse irmão. Que legal. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas fazendo esse mesmo ofício, mesmo trabalho que nós fazemos aqui. Voltei, fui lá conhecer o irmão. O irmão começou a dizer, ele ficou maravilhado. E ele falou: nossa, você é o pregador que prega na frente das lojas pernambucanas. Eu falei: sou eu. Assim como outros também que aqui estão. E nisso ele começou a falar que ele estava em depressão, uma depressão muito forte. E diz que ele começou a ver, a ouvir as mensagens que nós estávamos ministrando aqui no calçadão. E diz que de uma forma misteriosa, surpreendente, ele foi liberto, ele foi curado. Ele não sentiu mais os sintomas da depressão. Coisas que outra hora sucedia com ele, não sucedeu mais. E pelo contrário, veio uma fome, uma sede de ele fazer o mesmo trabalho que nós fazemos. Isso para a glória de Deus, não para a minha glória. Daí ele pegou e falou assim: eu sou motivado a fazer esse trabalho por conta de sua vida. Você vê como as coisas de Deus é importante, esse trabalho é importante, por mais que talvez as pessoas achem que não. É um fanático religioso que está pregando ali. É um religioso. É alguém querendo aparecer aí. Não, querido. Não é não. Eu não sou religioso e muito menos fanático. Mas eu amo Jesus.
Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de viver assim, de uma forma simples, objetiva, clara. De poder levar o evangelho, como Jesus falou àquele homem poderia ser eu, poderia ser você, ou quem sabe em outra vida, não nas mesmas circunstâncias, mas em outras, era eu e você. E o que Jesus pediu para aquele homem? Vai falar, fala, anuncia, proclama, conta, diz o que Deus faz na sua vida, o que Deus faz. O problema é que muitas das vezes nós fechamos a nossa boca, não queremos falar de Deus. É que nem no caso aqui do profeta Jonas. Jonas, quem era Jonas? Jonas era um servo de Deus. E Deus chama Jonas para uma missão. Missão vem de míssil, um antefato de guerra. Então, Missile Day. Isso, em outras traduções. Então Deus designa uma missão a ele. E qual era a missão de Jonas? Proclamar o arrependimento em Nínive. Porque Nínive foi decretado o juízo de Deus por conta dos pecados de Nínive. Agora este homem, ele vai fazer a missão de Deus. A Bíblia começa vibrante. Nos primeiros versículos começa ali a desvendar o destino de Jonas. Esse homem compra uma passagem para Tarsus e vai em direção a essa cidade, uma direção oposta dos projetos de Deus, uma direção onde Deus não havia o enviado, não havia mandado. Isso vai trazer sérias consequências para Jonas. E quando Deus nos envia a fazer algo, é algo que nós devemos fazer. Ah, mas Deus, sabe o que Deus colocou no meu coração? De entregar marmita, fazer um lanche, ou pegar e dar um panfletinho, ou eu pegar e levar uma coberta, ou a doar uma roupa. Vai e faça, querido. Se Deus mandou, obedece. Se Deus mandou algo, você fazer algo, faça. Talvez está além do seu entendimento. Ou quem sabe você está achando que vem algo da sua mente, mas é do seu coração. Resumindo, este homem não obedece à voz de Deus. Ele entra num navio, desce o porão do navio, e o que o belezão vai fazer? Dormir. Um tempinho desse, Jonas falou: o quê? Eu vou descer ali embaixo, eu vou dormir, Vou ficar aqui tranquilo. Eu vou lá para pregar em Nínive. Aquele povo lá quem sabe ele até pensou, aquele povo vai recusar a mensagem de Deus. Aquele povo será uma oposição para mim. Aquilo ali é uma prova, quem sabe, para mim. E o que acontece, meus amados? Vem uma tempestade. Aqueles homens, os marinheiros, que estavam ali naquele barco, se desesperaram a ponto de clamar aos seus deuses. Só que eles não foram respondidos. Os deuses dele não responderam. E eles resolveram lançar sorte. Depois que eles encontraram Jonas dormindo, levaram Jonas para cima para ele contemplar a tempestade. Você vai ver agora, por fato de ele desobedecer a Deus, as consequências não geram somente para ele, mas para as demais pessoas que estão ali à volta dele. E ele sabia, ele entendia o porquê daquela tempestade. E você sabe o porquê dessas coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu não sei, mas você sabe. E você sabe o que é preciso fazer. Você não faz.
Aleluias. E diante disso, o que acontece? Eles lançam sorte, e a sorte cai em quem? No privilegiado Jonas. Ei, Jonas. Caiu bem nele, os homens identificaram o problema. É ele que é o problema. O que Jonas falou? Me joguem no mar e tudo isso vai se acalmar. Só que aqueles homens temeram o Deus de Jonas. Por que aqueles homens temeram o Deus de Jonas? Que estavam contemplando tudo aqueles efeitos, toda aquela tempestade vinha diante do Deus de Jonas. E ali eles oraram, pediram perdão. Com certeza aceitaram esse Deus de Jonas. Depois que Jonas foi lançado ao mar, se acalmou a tempestade. Tudo bom? E nisso tudo o que aconteceu? Veio um grande peixe e o tragou. Aonde ele passou 3 dias e 3 noites ali no ventre daquele grande peixe. E o que acontece, querido? Ali ele vai clamar a Deus. Ele foi lá no profundo do abismo. Ele sentiu a sensação da morte. Ele viu a consequência do seu ato. E ele se arrependeu. Ele teve a proeza de ter a oportunidade de se arrepender. Quando de repente esse peixe, ele regurgita Jonas no seu destino. Uma coisa eu sei, não adianta fugir de Deus, meu irmão. Não adianta fugir de Deus quando Deus tem um propósito na sua vida. Propósito esse de realizar a sua missão. E a principal missão de Deus é nas cidades, em becos, atalho, vila, valada, em vias, esquinas, avenidas, nas periferias, nas comunidades carentes, nos hospitais, nos presídios, nos distritos, nas penitenciárias. A vontade de Deus é que o evangelho ele se multiplique, ele avance nos quartéis. E o que Jonas fez? Entrou na cidade, começou a proclamar. Tudo se resolveu. Por mais que ele estava descontente, mas ele cumpriu. Não tinha por onde correr. E com Deus é assim, meu irmão. Não tem por onde correr. Amém, meus queridos? Então eu vou deixar essa mensagem, né? Que vocês venham meditar nesta mensagem. Que vocês não venham sair do propósito de Deus. Permaneça na presença de Deus. Você que está distante de Jesus, volte para os braços acolhedores de Cristo. Ele está te aguardando, Ele está te esperando. Volte enquanto tem tempo. Jesus, Ele está voltando, a igreja diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ah, mas Jesus está demorando para voltar. Ah, mas isso daí se fala-se desde o primeiro século da volta de Jesus. Quer dizer, se fala desde o primeiro século, querido. Então estão advertindo já faz tempo. Como no caso de Noé, como no caso de Sodoma e Gomorra, as pessoas estavam advertindo, pessoas essas que eram enviadas por Deus. Quantos profetas foi enviado em Jerusalém, alertando o povo a abandonar a idolatria, a imoralidade sexual, a abandonar o misticismo, abandonar uma série de pecados, e as pessoas pegavam, não vamos se importar com isso. Levantava até outros profetas, dizendo ser de Deus, e anunciava só bênção. Nossa, a cidade vai ser uma bênção, as coisas vão prosperar. E Deus mandando os verdadeiros profetas, trazendo o que? O juízo, a calamidade, trazendo o cativeiro. E o que o povo fez?
deu mérito aos falsos mestres, aos falsos profetas. E o que veio? Veio o cativeiro, onde eles foram levados ali pelos caldeus, um povo forte, né, os babilônicos, saquearam todas suas riquezas, onde também foi levado em cativeiro a Roma, os romanos, inclusive levaram todos os tesouros e fizeram aquele lá, o Coliseu de Roma, com os tesouros de Israel, do templo, né, querido? E ali naquele recinto foi sacrificado muitas vidas. Muitos cristãos foram mortos, deslacerados por leões famintos. Dizia ali os historiadores antigos que passavam 3 dias sem qualquer tipo de alimentação para os leões. E essas jaulas ficavam debaixo, né, ali do Coliseu. E quando se abria essa jaula, eles subiam famintos, e onde mulheres e crianças e homens eram despedaçados por essas feras. Então a igreja sofreu muito, e ainda sofre. Se hoje nós estamos pregando o evangelho aqui, porque pessoas pagaram com a vida, houve derramamento de sangue. Então as coisas de Deus é sério, a palavra de Deus é séria, a salvação é sério. O pecado é uma gravidade na vida do homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então vou estar encerrando. Estou com algumas Bíblias para serem doadas. Eu não tenho Bíblia, mas eu gostaria de ter. Vem pegar a sua Bíblia então. Mas eu quero aprender mais da palavra de Deus, quero ler. Então vem pegar a sua Bíblia para você aprender mais. Agora não se sinta envergonhado ou envergonhada, não. Vergonha, querido, é viver no pecado. Isso é uma vergonha, saber que os olhos de Deus estão olhando o que você faz. É vergonhoso. Amém, meus amados? Então quem quiser pegar sua Bíblia, vem aqui retirar. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer o Senhor. Vamos orar por Londrina. Que o Senhor venha ter misericórdia de nossa cidade, do nosso povo. Que Deus de fato venha abençoar essa terra, essa cidade. Que Deus venha guardar o meu povo, a minha nação, o meu Brasil. Vamos orar então. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu gostaria de apresentar neste momento Londrina em Tuas mãos. Eu peço carecidamente, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa terra, o nosso solo. Que o Senhor venha abençoar o Seu povo, Pai. Que o Senhor é o Deus das provisões. Que o Senhor não venha permitir, Senhor, a escassez, a miséria. Que o Senhor possa, sim, reparar, Senhor. Que o Senhor venha colocar, Senhor, sobre as nossas mesas o pão cotidiano, diário. E nós te agradecemos por tudo, Pai. Abençoa, Senhor, os comércios, os varejos. Abençoe os trabalhos, os trabalhadores que aqui estão. As pessoas que estão circulando nesse calçadão. Talvez são de cidades vizinhas nossa, mas estão aqui prestigiando, estão aqui conhecendo. Ou quem sabe, Pai, são até imigrantes que estão vindo, né, de zona de guerra. Eu oro também pela Ucrânia, pela Rússia. Que o Senhor venha ter misericórdia daquele homem, Pai. Que o Senhor possa pegar e intervir nessa guerra, que nós sabemos que só o Senhor possa fazer isso. Que o Senhor venha poupar as crianças, idosos, pessoas com problemas mentais, pessoas com doenças, de uma forma geral, Senhor. Olha a angústia, olha a tristeza, olha o choro, Senhor. Olha a separação desses casais. Olha essas crianças aí, Senhor, órfãos, por conta dessa guerra, Pai. Tudo isso por conta de poderes, Senhor. Senhor, que o Senhor venha entrar com providência. Que
Que o Senhor não venha permitir mais a matança naquele ambiente entre aqueles dois países. Pacifica aquela região, Senhor. Se existe, Senhor, alguma obra das trevas, Senhor, que seja retido o poder de Satanás nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Senhor, naquele lugar, alegria em meio a tanta tristeza, Senhor. Senhor, se existem pessoas aqui tristes, que o Senhor venha alegrar o dia dela. Que ela possa ter esperança no Senhor. Que talvez se a fé dela está abalada por algum motivo, que o Senhor venha restaurá-la completamente. E se existem pessoas com enfermidade, doença, espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem no nome de Jesus. Desaloja dessa pessoa, larga essa pessoa, sai desta vida em nome de Jesus. Espírito de depressão, sai desta vida em nome de Jesus. Espírito da síndrome do pânico, em nome de Jesus, sai desta vida. Espírito do suicídio, em nome de Jesus, sai desta vida. Espírito de outras enfermidades, doença, câncer, diabetes e outras mais, eu te dou essa ordem no nome de Jesus, sai dessa vida. Que você venha libertar essa vida no nome de Jesus. Senhor, abençoa a minha cidade, abençoa o meu povo. Levanta homens e mulheres de Deus para transmitir a tua palavra, como o Senhor tem feito aqui. Tem vindo a irmã pregar aqui. Outras pessoas estão pregando neste lugar. A irmã Ábila esteve aqui e pregou o evangelho. Outras mulheres de Deus venham pregar o evangelho aqui. Que possa ter a mesma coragem que a irmã Ábila, que esteve aqui pregando o evangelho. Que Deus venha abençoar os nossos amigos de missão, o missionário, o capelão Wellington Henrique, o missionário Daniel, o evangelista Emanuel Barbosa, o pastor Paulo, o missionário Souza. O missionário Souza já rodou o mundo, já pregou já no Reino Unido, Nova York, já pregou em vários lugares. E assim Jesus faz, porque é do querer e da vontade dele. Ele envia quem ele quer, ele chama quem ele quer, para essa grande comissão que é a sua obra, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo final de semana, em nome de Jesus. E leva Jesus para sua casa, apresenta Jesus para os seus filhos, para o seu esposo, apresenta Jesus para os seus parentes. Por mais que eles não estão acostumados, vão até a princípio tirar sarro, não vão entender, mas depois eles vão assimilar, né? E Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, abençoe o trabalho de vocês, as pessoas que estão desempregadas, que o Senhor Jesus venha abrir uma porta para você, uma oportunidade, no nome de Jesus. Eu oro e profetizo isso na vida de vocês. Amém. Deus abençoe. Pastor. Cadê a Bíblia? O senhor ora para mim? Só para precisar da palavra. Agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, eu oro pela vida desta mulher, porque em tudo eu não sei Deus o demonstra que ela tem me procurado, mas o Senhor sabe o motivo. E baseado nesse motivo, eu peço para que o Senhor encarecidamente se compadeça da vida dela, que o Senhor venha se lembrar dela, e que o Senhor venha agir de misericórdia, Pai, que o Senhor venha solucionar, resolver, estabelecer a ordem e a paz
sobre a vida Você dessa pode mulher. estar chorando agora, Se existe algum efeito mas amanhã negativo, você irá sorrir. eu repreendo toda a obra Deus vai te infrutuosa das levantar da trevas. Eu a cinza, condeno do pó. pelas armas da luz, pelo poder da tua palavra, Deus vai pelo cumprir poder que há no tudo teu que nome, no poderoso tem te nome de Jesus Cristo. prometido. Eu peço a libertação desta vida Você vai e dos ver a seus mão de completamente. Deus te E que o Senhor possa reservar algo maravilhoso que essa mulher venha desfrutar. E alegre o coração dela, traz esperança, traz alegria, traz felicidade. Em nome de Jesus. Já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes e participaram dessa live. Agradecer ao nosso irmão Alex Honório por nos ajudar compartilhando essa live. E vocês, os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que vocês possam ter esse mesmo gesto, nos ajudando assim a compartilhar essa live, para que outras pessoas, outras vidas tenham até a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Eu me chamo Diego, falo daqui de Londrina, cidade norte do Paraná. Nós realizamos trabalho de evangelismo. Eu peço e conto as vossas orações, que vocês possam nos ajudar, orando, intercedendo em prol desse trabalho, para que Deus venha nos abençoar. E da mesma forma, através desse gesto, eu tenho um compromisso, um comprometimento de também interceder pela vida de todos vocês. Muito obrigado pelos comentários, assim eu irei lê-los, ler e corresponder. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado.
vocês quiserem que a gente ore, pode colocar o nome da pessoa e os seus pedidos de oração, que nós estaremos orando. Amém? Então vou encerrar essa transmissão. Muito obrigado a todos.